Você está assistindo à segunda aula da matéria Geografia Bíblica do curso básico em Teologia, turma das quartas-feiras. Você está ligado na Academia Bíblica Bereia. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Repetindo, você está ligado na Academia Bíblica Bereia, turma das quartas-feiras, curso básico em Teologia, matéria Geografia Bíblica, e estamos na segunda aula. Hoje é quarta-feira, 8 de dezembro de 2021. Cumprimentamos a todos com boa noite, a paz do Senhor, aos todos os nossos irmãos que já estão aqui, irmão Wellington, irmã Nube, irmã Leidiane, irmão João, irmão Luziane, irmã Ivanil, irmã Daniele Militão, ali do Brasil, irmão Mateus Jair, ali do Brasil, ô brasileirada abençoada que está conosco, né? Todo mundo importado do Brasil, né? E o resto são os brasileiros daqui, irmão Zandra, irmã Fernanda, Sérgio. Parabéns, Sérgio, pelo batismo nas águas do último sábado, da última quinta, aliás. Deus te abençoe poderosamente, uma linda atitude de fé que nosso irmão Sérgio, recém-batizado, né, nas águas no último dia 2 de dezembro, né, lembrou-me a mim no dia 23 de junho de 1974. É muito tempo, meu Uau. Deus. 23 de junho de 1974. Não dá para esquecer essa data. Deus abençoe, irmão Sérgio. Irmã Amém. Jennifer, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. A vitória é sua, pelo poderoso nome de Jesus e de toda a sua família. Lucas, bom te ver, Lucas. O dia que o Lucas não aparece, bate uma tristeza, uma depressão aqui na classe tremenda. Que Lucas é muito elétrico, né? Então ele traz eletricidade para o nosso meio. Irmã Isadora, Deus abençoe. Irmã Ângela Cristina, que agora estará conosco, tá? Ela era aluna da terça-feira e está ali, irmã Ângela Cristina, né? Apelidada carinhosamente de Nossa Anja, né? Porque Ângela vem de anjo, ou angelos do grego, então ela não deixa de ser uma anja de Jesus. Irmã Ângela, seja bem-vinda em nosso meio, agora na turma da quarta-feira, porque a terça, no corre-corre da vida dela, ficou um pouquinho difícil, então ela migrou para estar conosco aqui, né? Na quarta-feira. A irmã Ângela e o casal Soares são ali da Casa Worship Church, nossa ex-igreja. Mas vamos lá, meus irmãos. A conversa está muito boa, mas vamos ao que interessa, que é a nossa matéria de Geografia Bíblica, que hoje vai sacudir muito a nossa cabeça. Quem se lembra exatamente aonde nós paramos? Eu sei, porque eu estou olhando aqui para a página onde eu parei. Agora eu quero saber se vocês anotaram lá, paramos aqui na aula passada. Vamos lá. Página 6, pastor ia falar sobre o Monte Sinai. Isto, Mateus está ligado. Gente, se você quiser colocar o Mateus, dobrar, fazer um vídeo e jogar ele no bolso, não funciona, não. Mateus está ligado. Tenta dobrar o Mateus Jair. Impossível, porque está ligado. Obrigado, Mateus. Página 6. Vamos lá, página 6. Como vocês já sabem, mantenha o áudio fechado. Quando você quiser participar, perguntar, ah, fazer uma abordagem, é só abrir o seu áudio, fazer um gestinho, entra, no que você terminar, desliga, fecha o seu áudio, porque você sabe qualquer som que ocorre atrás aqui de você, vaza, né? E aí causa, né, uma certa interferência. Mas vamos lá. Página de número 6. A Bíblia, quando nós lemos certos acontecimentos, ela nos dá direções ou fala de lugares. Eu não sei, acredito que nenhum de nós aqui somos diferentes em relação a mim. Por que eu digo isso? Quando eu comecei a ler a Bíblia há mais de 48 anos, eu comecei a ter sérios problemas quando eu procedi à leitura, e nesta leitura eu não conseguia identificar os locais, porque vocês, como nós estamos estudando essa matéria, a Bíblia traz uma lista muito grande de localidades, e muitas das vezes, pelo menos eu, quando comecei a ler a Bíblia, ficamos bem perdidos.
Estranhamente, existem pastores já de anos, quando eu falo de anos, não estou falando de 5, de 10, mas de 25, 30 anos de ministério pastoral, que tem também a ligeira sensação que quando abrem a Bíblia e começam a ler sobre narrativas que implicam, envolvem localidades, eles ficam perdidinhos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, de você estar lendo a Bíblia, e aí começa a falar do rio tal, montanha tal, cidade tal, vale tal, e você, hã? Do que se refere? Qual é a localização? Você fica, então, perdido. Já aconteceu isso com você? Ou não? Ou só aconteceu comigo? Eu tenho absoluta certeza que, com certeza, vamos lá. Quantos já tiveram essa experiência? Você está lendo a Bíblia e daqui a pouco começa a fazer uma lista de lugares. E você tem a ligeira sensação que você está igualzinho a cego, perdido em tiroteio. Alguém já tem essa sensação? Não, não tem vergonha não, gente, ó. Comigo foram anos. Que isso, pastor? Anos. Eu comecei a ler a Bíblia com 12 anos de idade. Para ter uma ideia, não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Eu levei 6 anos em média para eu começar a me localizar na leitura dos locais. Que isso, pastor? Muito tempo. Não estou dizendo que isso vai acontecer com você. Comigo, eu gastei 6 anos. E olha que eu fui muito perseverante. Lia a Bíblia diariamente, separava um considerável tempo, né? E, sobretudo, eu batia muito. Isadora está falando que ela tem essa sensação quando lê Levítico. Não, Levítico é um livro fantástico. Se pudéssemos ter um estudo só do livro de Levítico, vocês iam ficar, ó, de boca aberta. Porque Levítico revela Jesus, como todos os 66 livros da Bíblia, mas Levítico é assustadoramente lindo. Por que assustadoramente lindo? Ele revela 3 coisas, só para você ter uma ideia, né? A importância do sacerdócio, a importância da santidade, a importância da intercessão. Tudo ligado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, trabalha com muita simbologia, muita tipologia. Lucas, seu áudio está fechado. Seu áudio está fechado. Ok. Tente falar. Não. Deu alguma coisa no seu áudio. Não consigo lhe ouvir. Aqui está dizendo que está aberto, mas está o som completamente obstruído. Fale. Vamos lá. Não, ainda não. Não, se o Lucas ficar mudo hoje, eu infarto. Ok, Lucas. Tenta ir arrumar ao teu lado, está normal. Vamos lá. E agora? Agora sim, glória a Deus. Poxa, eu já ia começar a orar. Vamos lá, Um diga. pequeno comentário que vale a pena fazer, que Levítico é o livro mais citado por Jesus também. Levítico é o livro que Jesus mais citou. Todas as passagens referentes ao Antigo Testamento, eu acho que é o livro que Jesus mais citou. Isso é muito interessante, né? Fora o escritor aos Hebreus, ele faz menções praticamente em 85% do conteúdo do livro de Levítico, né? Ou seja, a temática do sacerdócio está dentro do livro de Hebreus, ou seja, quem escreveu, e não se sabe quem, o livro de Levítico, tinha uma boa visão, aliás, quem escreveu a Epístola aos Hebreus tinha uma excelente visão do livro de Levítico. Mas vamos voltar para a geografia bíblica e entendermos algumas coisas que nos incomodam, né? Como eu acabei de falar. A Bíblia nos mostra que existem localidades que têm mais de 2, 3, 4 nomes, e isso, com certeza, causa uma sistemática confusão. Estamos aqui lendo na página 6 que o Monte Sinai e o Monte Horebe tinha, a princípio, 2 nomes, mas quando a gente entra na profundidade do texto, não tinham apenas 2, tinham 3. Vamos lá, então. E eu vou mostrar para vocês hoje uma revelação que a arqueologia fez nos últimos anos, mas para ser mais exato, depois dos anos 80, através de um arqueólogo inglês já falecido, chamado Ron Wyatt. Só quero adiantar, tá? Que hoje a gente vai gastar praticamente um bom tempo da aula falando sobre esta temática, uma das mais importantes da geografia bíblica. Na verdade, como já falamos no princípio, na aula passada,
geografia, arqueologia e história estão intimamente ligados. Vou repetir. Quando eu falo de geografia bíblica, não tem como eu evitar de falar de arqueologia bíblica. Quando eu falo de arqueologia bíblica, é inevitável, eu vou ter que falar de história. Então, são três, digamos, três elos de uma corrente que cria uma interdependência um para com o outro. Quando eu falo de geografia, não tem jeito. Eu tenho que me voltar para a história. Quando eu falo de história, não tem jeito. Eu tenho que voltar para a arqueologia. Então, é um círculo completo. É uma trilogia bem fascinante. Um arqueólogo por nome de Ron Wyatt, que já faleceu há uns 10 anos, ele fez uma das mais estupendas descobertas arqueológicas dos últimos 300 anos. Opa, então foi um negócio bruto. Põe bruto nisso. Ele até hoje é o único arqueólogo conhecido, não mais vivo, porque já morreu há 15 anos atrás. Ele descobriu no fundo do Mar Vermelho os restos, olha só, das carruagens de Faraó que naufragaram na travessia do Mar Vermelho. E vou mostrar para vocês hoje. É impressionante. Além de Ron Wyatt, outros arqueólogos descobriram restos de esqueletos, mais de 400 restos de esqueletos no fundo do Mar Vermelho, provando definitivamente, diante da ciência e de todo mundo, que a travessia do Mar Vermelho existiu. Mais do que isto, o que nós vamos estudar hoje é mais impressionante. O Monte Sinai, que a maioria das Bíblias nos mostram, nos mapas bíblicos, não está exatamente no lugar que os mapas têm nos ensinado, na península do Sinai, senão no lado oeste da Arábia Saudita. Que isso, pastor? Que heresia é essa? Vou chamar a sua atenção para olhar esse mapinha aqui. Isso aqui é conhecido como a Península do Sinai. Esse ponto em vermelho que você está vendo é o que se conhece pela geografia secular como o Monte Sinai. Eu já estive lá, que é dentro do Egito. Não é mais território israelense, é território egípcio. Quando aprendemos a conhecer o Mar Vermelho, muita gente pensa que o Mar Vermelho é só esse lado aqui, ó, que, segundo os historiadores, Israel saiu daqui, da terra de Gósen, e cruzou essa partezinha aqui, ó, essa partezinha de água, de um lado a outro, que se constituíram, então, a travessia do Mar Vermelho. Só que as pesquisas arqueológicas que foram sendo feitas nos últimos milênios, e sobretudo a partir dos anos 80, revelam completamente diferente. Como assim? Vamos entender isso aqui. Mar Vermelho, quando você estuda a expressão Mar Vermelho, se trata da combinação, ó, do Golfo de Suez, isso aqui é o Golfo de Suez, com o Golfo de Aqaba. Olha que interessante. O Golfo de Suez ele está dentro do Egito, mas o Golfo de Aqaba ele está entre o Egito e a Arábia Saudita. Então, essa partezinha que você vê aqui, ó, onde estou passando o dedo, é o Egito. Do outro lado é a Arábia Saudita. Então, a combinação do Golfo de Suez com o Golfo de Aqaba resulta no Mar Vermelho. O problema é que quando estudamos geografia secular, nós separamos Golfo de Suez, Golfo de Aqaba. Quando estudamos geografia bíblica, estes dois fazem parte do Mar Vermelho. Então vamos entender isso dentro da geografia normal, ou seja, como ela tem sido ensinada ao longo dos últimos 3.000 anos. E vamos ver algumas diferenças baseadas após essa fantástica descoberta feita nos anos 80 por este arqueólogo. Vamos começar então sobre Sinai e Horeb. O Monte Sinai, também conhecido como Monte Horeb ou Jebel
Musa. Olha que interessante. Então, esse nome é um nome árabe, Jebel Musa, que significa Monte de Moisés. Jebel, em árabe, quer dizer monte, e Musa quer dizer Moisés. Está situado no sul da península do Sinai, no Egito. Esta região é considerada sagrada por 3 religiões: cristianismo, judaísmo e islã. É um pico de granito com uma altura de 2.288 metros, onde, segundo a Bíblia e a tradição judaica, Moisés teria recebido as tábuas da lei, embora não haja evidências arqueológicas diretas da passagem daquele profeta na região. Entretanto, essa tradição é tão antiga que, ao longo dos séculos, foram sendo construídos sobre o monte e à sua volta vários locais de culto e acumulados tesouros da cultura religiosa. O Monte Sinai está incluído no sítio, área de Santa Catarina, Patrimônio Mundial da Unesco. Preste atenção, olha que interessante. Se você prestou atenção na leitura que nós acabamos de fazer, está falando que é uma tradição. Então vamos aqui partir de alguns princípios. Quase 50%, quase 50%, se não 49,25% das coordenadas bíblicas, ou seja, das localidades bíblicas, já foram provadas pela ciência, já foram confirmadas pela arqueologia e pela história bíblica. Mas 51% ainda está no obscuro, ou seja, na dúvida, na conjectura, na dedução. E aí está o Monte Sinai. Por quê? Porque não há nenhuma documentação até hoje testificando com clareza a localização exata do Monte Sinai. Aliás, até então não havia, até então não existia. Então tudo era baseado na tradição. Muito bem. Vamos adiante. O Sinai constitui-se de uma península montanhosa localizada entre os golfos de Suez e Acaba, o que acabamos de falar. Nessa região, Deus apareceu a Moisés e o comissionou a libertar Israel do jugo faraônico. A sarça ardente clamou o grande Jeová: eu sou o que eu sou. Em frente a esse monte, ficaram os israelitas acampados por quase um ano. Nesse santo lugar, o Senhor entregou a lei aos filhos de Israel. Êxodo, capítulos 19 e Números, capítulo 10. Conhecido também como Horebe, o Monte Sinai serviu de refúgio a Elias. Ele é profeta, o ardente profeta de Jeová, pôde esconder-se da perversa Jezabel. Sinai, segundo os exegetas, significa sarça ardente, fendido ou rachado. Faço um highlight aqui, interessante. Então, Sinai, segundo os exegetas, significa sarça ardente, fendido ou rachado. Deixa eu fazer uma perguntinha que você não é obrigado a saber. Estamos aqui para juntos aprender. Quem pode me dizer em poucas palavras, sem medo de errar, mesmo que esteja errando, aqui é um lugar para juntos aprendermos. O que você entende pela palavra exegeta? Já quero adiantar. Não é marca de remédio, não é uma doença, não é um sintoma de nenhuma enfermidade, mas tem algo interessante. Essa palavra exegeta. Quem pode me dizer? Quem é conhecedor, pastor, é expert. Conhecedor, expert. Exegese. Exegese. O que é exegese? Vamos lá. A irmã Luziane, maravilha, conhecedora, expert, ok? Mas do quê? Aí vem o irmão Sandro, de exegese. Mas o que é exegese? Vamos lá. A interpretação literária de uma obra. Vou discordar um pouquinho, só um pouquinho do irmão Sandro. Depois eu vou explicar o porquê. Sarça ardente. Alguém pode me dar uma outra definição de exegese? Só discordo um pouquinho do irmão Sandro, ele vai entender por quê. É das escrituras, Lu está dizendo. Ô, pastor. Sim, irmão Mateus. Exegese é tirar do texto aquilo que o texto está querendo dizer. Irmão Mateus, a próxima eu vou lhe dar 50 pontos, 50. Ô, irmão Mateus, o Mateus está ligado, gente, ele mudou a chave dele. Ele saiu de 240 para 440. Sério? Anote aí.
Exegese, ciência que estuda as palavras dos idiomas originais da Bíblia. Ciência que estuda as palavras nos originais da Bíblia. O que quer dizer originais da Bíblia? Vamos lá. Isso tem que ficar bem explicado para nenhum de nós termos dificuldade lá na frente. O que eu quero dizer originais da Bíblia? Vamos lá. Alguém consegue se lembrar? Alguém tem uma ideia? Os primeiros textos escritos, né, os manuscritos em hebraico, em aramaico, os primeiros textos escritos em grego, os originais e as línguas maternas. Maravilha, Lucas salvou a pátria amada idolatrada, salve, salve. A Bíblia tem 3 idiomas originais. Eu não sabia, pastor. Então, anote. A Bíblia originalmente não foi escrita no nosso idioma português, senão foi escrita no Antigo Testamento em 2 línguas. Hebraico, 90%. Aramaico, 10%. Repito, Antigo Testamento, 90% do Antigo Testamento foi escrito em hebraico, 10% em aramaico. O hebraico e o aramaico são línguas do ramo semítico, são muito parecidos. Existem, claro, algumas diferenças gramaticais, mas ortográficas se usa o mesmíssimo alfabeto. Já o Novo Testamento, o idioma original usado para escrever de Mateus a Apocalipse é o grego koine. Koine. K-O-I-N, acentuação aguda do E. O que quer dizer koine? O grego do povo, o grego popular. Porque existe um outro grego, que é o clássico, o grego falado, escrito pelos filósofos Platão, Aristóteles, Plínio, e aí vai, Sófocles, e aí vai. Mas o grego koine é o chamado grego antigo, ou grego religioso, que é o chamado em inglês Ancient Greek. Ok? Hoje, na Grécia, só os religiosos e os universitários falam e escrevem e entendem o grego koine. O povão da rua fala o grego clássico, escreve o grego clássico, conversa o grego clássico. Existem também pequenas diferenças gramaticais no grego, entre o grego clássico e o grego koine, mas as letras do alfabeto são exatamente iguais. Então, resumindo, o que é um exegeta? É como o irmão Mateus falou, é tirar a palavra para fora, trazê-la do seu contexto original e trazer para a nossa compreensão nos dias de hoje. Esse é o trabalho da exegese. Enquanto que a hermenêutica é diferente. A hermenêutica é uma outra ciência bíblica, só que ela se ocupa da correta interpretação do texto. Olha só, então, hermenêutica e exegese. Elas trabalham juntas. A hermenêutica para detectar a forma correta de interpretar o texto. E a exegese, como apresentam-se as palavras nos idiomas originais para elas serem trazidas à nossa compreensão. Só vou dar um rápido exemplo. A palavra grega cosmos. Creio que você deve ter já ouvido falar dessa palavra em português. Cosmos. Daí cosmopolita e vai. Mas a palavra grega é K-O-S-M-O-S. Tem vários significados. O primeiro significado de cosmos quer dizer mundo. Mundo físico. O segundo significado, mundo político. Terceiro significado, mundo espiritual. Cosmos tem 16 significados diferentes, aplicados dentro do seu contexto. E a Bíblia traz 5 significados da palavra cosmos. E aí, vamos voltar então à palavra Sinai. Quando se estuda então a palavra Sinai, pela exegese, se descobre que o nome Sinai quer dizer sarça ardente, fendido ou rachado. Compreendido essa parte? É muito importante termos uma leve noção de exegese, que é uma matéria que vai ser estudada no
no médio em teologia. Aliás, dentro do nosso curso, né? O nosso curso básico, mas no bacharel nós teremos uma extensão. Aliás, no médio, nós teremos uma extensão. Alguém vai me perguntar como eu posso ter uma boa noção de exegese? Através de uma Bíblia que eu gostaria de recomendar a vocês. Deixa eu ver aqui. Já recomendei esta Bíblia, não tem problema nenhum de repostá-la para os alunos. Deixa eu ver aqui. Isto. Mandei lá no grupo. Se você for lá no grupo... Não, ela é mais importante. Ela é mais importante que a Bíblia palavra-chave, porque se você não entender essa Bíblia, a palavra-chave vai ficar difícil. Ó, a Bíblia Thompson. Quem já ouviu falar da Bíblia Thompson? Hoje é a melhor Bíblia de estudo bíblico, porque ela é completa. Ela tem chave bíblica, ela tem dicionário bíblico. Lá, o irmão Wallington. Essa é a edição nova. Isto, perfeito, Mateus. Maravilha. Não importa a edição. Lá, Lucas. Esta é a melhor Bíblia de estudo que existe no mercado. Vou repetir. É definitivamente a melhor. Eu pensei. E no Amazon ela está cara, ó, $141. Está bem carinha. Então eu posso recomendar a vocês uma outra livraria, que é a Gerizim Books. Ali você encontra ela bem abaixo do preço. Porque a Bíblia Thompson ela é importante. Vou resumir em poucas palavras. Você que tem a Bíblia Thompson sabe por quê. Ela tem estudos de cadeia temática. Ela explica, ela ajuda você a localizar todas as palavras relacionadas com o texto bíblico. Por exemplo, a palavra graça. Você vai lá no texto bíblico, onde está a palavra graça. Aí você vai lá no final, através de um código, exemplo, 4520. Aí você vai ver a ocorrência da palavra graça em toda a Bíblia. Depois ele tem um pequeno dicionário, explicando não todas, mas algumas importantes palavras. Depois ele tem um suplemento arqueológico. Olha que coisa linda. Depois ele tem um conjunto riquíssimos de mapas bíblicos. Vou repetir. Um conjunto riquíssimo, mas riquíssimo de mapas bíblicos que você não tem ideia do valor deste mapa. Eu vou repostar de novo. O que já foi repostado aqui. Está lá no grupo. Você não é obrigado a adquirir essas obras. Você vai lá no grupo. Estas hoje, depois da Bíblia Thompson, para geografia bíblica, são as duas melhores obras. Está ali, na Núbia, Feliz da Vida, Enciclopédia Bíblica Ilustrada, está aqui, e o Atlas Histórico e Geográfico da Bíblia. Se você puder, você não é obrigado, ter a Bíblia Thompson, mas esses dois aqui, e como o irmão Zandro falou, a Bíblia palavra-chave, olha lá, irmão Zandro, pelo amor do Pai, que é isso? Tinha que ser Zandro Avancini Souza, meu Deus. Gente, se você tem interesse em se aprofundar e conhecer muito mais do que estamos trazendo aqui, porque 5 aulas para falar dessa matéria é insuficiente. Está aqui, excelente. Vai lá no grupo. Os irmãos que estão no Brasil, se tiverem interesse de adquirir essas duas obras, fiquem à vontade. Não é obrigado, mas isso vai ampliar o conhecimento de vocês, a visão bíblica da geografia e da história de uma forma fantástica, tá? É um investimento que você está fazendo em você mesmo e vai ajudar, com certeza, a muitos. Vamos avançar um pouquinho sobre o Monte Sinai? Vamos lá. Dizem alguns ser esse nome uma evocação assim, deusa da lua. Nas Sagradas Escrituras, esse monte recebe 3 diferentes designações. Então, os geógrafos conhecem por 2, mas a Bíblia nos traz 3. Monte Sinai, Horebe
em Monte de Deus. Essa sagrada elevação tem uma forma triangular. Seus vértices superiores repousam nos territórios asiático e africano. Ao leste é banhada pelo Golfo de Aqaba, ao ocidente pelo Golfo de Suez. A península do Sinai mede 35 mil quilômetros quadrados. Nessa região podemos encontrar 3 zonas geológicas: Cretácea, Arenística e Granítica. Apesar de estéril, esse território tem os seus encantos particulares. Os montes erguem-se soberanos e altivos. Queimadas pelo sol, as areias mostram-se multicoloridas. A vegetação é sobremodo escassa, tornando a sobrevivência humana praticamente impossível. Os oásis são uma raridade. Quem sabe o que quer dizer um oásis? Vamos lá? Oásis. Alguém pode me definir, em poucas palavras, um oásis? É uma fonte de água no deserto, né? É uma fonte de água no deserto. Pequenos lugares, né, com pequenas vegetação e a fonte de água. Né? E fonte de água, exato. No deserto não é normal você encontrar vegetação e água. Quem sabia disso? No deserto não é normal você encontrar vegetação e água. Alguém aqui já teve algum deserto? Não é o deserto da vida que temos todos os dias para enfrentar, mas alguém já esteve no literal deserto aqui? Vamos lá? Eu tenho medo de ficar sozinho, gente. Vocês estão me deixando sozinho. O que é isso? Gente, depois que eu tiver meu documento, eu vou puxar vocês até para o deserto do Saara. Já estive no deserto do Saara, não em todo ele, porque ele é gigantesco, é o maior deserto do planeta, mas conheci 10% do Saara nas costas do Marrocos, Mauritânia, Tunísia e Líbia. Pensa no lugar que você olha para frente, para os lados, para trás, nada. Você pensa que vai morrer. 65 graus, 70 graus centígrados ao sol de meio-dia, 1 da tarde, você pensa que vai morrer assado. Eu falei, vou morrer aqui, Senhor. Chegou a minha hora, chegou a minha hora. E os pastores franceses que estavam comigo estavam rindo, felizes. Né? Calma, irmão. Nós estamos na bênção. Que bênção! Olha o calorzão. Não tem saída. Olha para frente, olha para trás, olha para o lado. A vida é assim, né? Quando Deus nos permite passar nos desertos, você entra em parafuso, em desespero. O calor da tribulação, você olha para os lados, não tem saída. Eu me senti exatamente assim. Estávamos em um jipe grande, tipo aqueles Hamel, de repente, assim, do nada, na minha frente, eu pensei que eu estava ficando louco. Uma quantidade linda de palmeiras e um tremendo de oásis no meio. Eu falei, Jesus da glória. Eu pensei que eu estava sendo preparado para partir para a eternidade. Era a coisa mais linda. E você vê ao redor areia, 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 areia e areia. A mesma coisa no deserto de Antofagasta, no norte do Chile. Eu também tive essa experiência. Ali eu fiquei também muito angustiado, pensando, cheguei no final. Mas por que eu estou mencionando isso? Os oásis se tornaram uma constante na vida da nação de Israel, sobretudo quando peregrinaram no deserto. Ou seja, os israelitas aprenderam a conhecer o que é um oásis. E no Sinai existem poucos oásis. O deserto da Jordânia você encontra com mais frequência. O deserto da Síria, já estive lá uma vez, você encontra muitos oásis no Líbano, mas no Sinai, uma raridade. Em alguns locais, contudo, vislumbram-se verdes vales em virtude da água que provém da neve de alguns altos picos. Nesses lugares, os anacoretas encontram repouso e silêncio para a sua meditação. Para quem não sabe, anacoreta ou anacoretas são religiosos que decidiram se isolar de tudo e de todos. De tudo e de todos. São o que nós conhecemos pelos ermitões. Quem já ouviu falar dessa palavra? Ermitões. Eles decidiram se isolar, eles se abstêm de comunicação, de luz elétrica. Até alguns deles nem usam velas. É da escuridão mesmo. E nesta região ali, você encontra mosteiros dominados por esses grupos de religiosos chamados anacoretas. Dá uma agonia. Eu tive a oportunidade de conhecer um pequeno mosteiro
de uns 30, 40 anacoretas. Ali se você acha roça, um sossego, ali parece que o sossego é uma lembrança. É um lugar de isolamento assustador. Você não ouve absolutamente o ruído de nada. O Sinai pertencia ao Egito. Olha que interessante. Mas na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel capturou toda essa região. Segundo a palavra de Deus, a região do Sinai pertence de fato aos israelitas. Em 1980, olha que interessante, o Egito devolve para Israel de novo. E depois de uma outra guerra, Israel perde a península do Sinai. Mas no milênio, a península do Sinai vai voltar a ser propriedade da nação de Israel. Muito bem, agora eu vou tomar um tempinho para mostrar a vocês esta descoberta arqueológica feita em relação ao Monte Sinai. Preste bem atenção que isso aqui é impressionante. Vamos lá compartilhar. Se depois houver interesse, está no formato PowerPoint. Quantos estão vendo a telinha? Quantos estão vendo a telinha? Quantos isso estão vendo? Vamos lá. Moisés e a travessia do Mar Vermelho. Verdade ou ficção? Vamos lá. Primeira pergunta. Os personagens bíblicos envolvidos no Êxodo, será que eles realmente existiram? É uma pergunta bem interessante, né? Se os personagens bíblicos do Êxodo... Vamos lá. Vamos olhar alguns documentários e evidências arqueológicas. Abraão teve um filho chamado Isaque. José, filho de Isaque, cavou um poço a Sicar, onde Jesus falou a uma mulher de Samaria 1000 anos antes. Beduínos e judeus locais chamam este de Poço de Jacó. Esta foto foi tirada em 1884. Ele ainda existe hoje, dentro de um complexo de paredes de um mosteiro ortodoxo grego, ou seja, a igreja ortodoxa grega tomou posse do Poço de Sicar e aí criou um mosteiro. Está aqui ele, está aqui o poço, preservado até o dia de hoje. Em 1980 foi descoberto o túmulo de Raquel. Jacó casou-se com Raquel, entre outros filhos ele teve Levi e José. Levi teve Coate e este teve Amrão. Em 1865 foi descoberto o túmulo de José na Palestina. Que impressionante isso aqui. José, o filho favorito de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos como escravo no Egito, mas ele veio a ser visto faraó. Depois de 400 anos, mas ele levou consigo os ossos de José, cumprindo uma promessa feita a ele pelos israelitas. Êxodo 13:19. Isso aqui é fantástico. O túmulo de Amrão, pai de Moisés. Moisés deve ter amado muito o seu pai. Este, anote aí, é o mais longo túmulo do mundo, comprido no planeta. Êxodo capítulo 6, versículo 20. Arão tomou por mulher sua tia Joquebede. Ela deu luz a Arão, a Moisés. A vida de Arão foi de 137 anos. Arão, não Amrão, irmão de Moisés, ajudou a conduzir de 2 a 3 milhões de pessoas para fora do Egito. Da montanha que cerca a grande taça de pedra, nenhuma é mais comandada que Jabal Harum, montanha de Arão ou Monte Or na Bíblia. Com 1.350 metros a nível do mar, é o mais alto pico da área e é um local sagrado para as pessoas do lugar, porque eles acreditam que ali morreu e foi enterrado o irmão de Moisés. Números 20 e 28 diz: Moisés despediu Arão de suas vestes e colocou-as em seu filho Eleazar, e Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram. Vamos entender a geografia do Mar Vermelho. Olha, preste muita atenção. Se você se lembrar, ó, lá no mapinha da página 6, estão vendo aqui? Ó. Estão vendo aqui o biquinho do Sinai? Quantos estão vendo aqui o biquinho do Sinai? Então, aqui está a Península do Sinai.
Isso aqui é uma foto satelital tirada a 17.000 metros de altitude. Este é o Rio Nilo, ó. Aqui nós temos o delta do Nilo, onde eu estou passando. Quando estão vendo eu passando o cursor está numa cor verde. Aqui, onde eu estou passando o cursor, é o Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo. Aqui, ó, onde estou movendo meu cursor, é o Mar Vermelho. Aqui é o Golfo de Aqaba. Estão vendo o Golfo de Aqaba? Aqui é o Golfo de Suez. Aqui o Mar Morto. E aqui o Mar da Galileia. Israel, Egito, Arábia Saudita. Vamos lá. Terra de Gósen, onde estavam os mais de 3 milhões de israelitas cativos. Golfo de Aqaba. Eles partiram de Gósen através de Sucote, através desta ravina. Esta foi a descoberta, terminando numa praia chamada Duveiba. Observem que esta é a trajetória descoberta pelo arqueólogo Ron White. Se você for na sua Bíblia, lá no finalzinho, você vai ver um conjunto de mapas. E neste conjunto de mapas, provavelmente, você vai ver um mapa parecido com esse. Pegue lá a sua Bíblia, lá no finalzinho. E você vai tentar encontrar uma Bíblia que mostre a Península do Sinai e até mesmo a trajetória do Êxodo, a trajetória que se crê, a chamada tradicional. Vamos lá, vou aguardar que você dê uma olhadinha lá no finalzinho da sua Bíblia, o mapa. Quem achar um mapa da Península do Sinai, abra o áudio e me diga, achei. Só para eu ter uma ideia, por favor. Achei, pastor. Encontrou, perfeito. Alguém mais? Sim. Alguém mais encontrou? Nós achamos também. Perfeito. Vou aguardar que alguém me tenha... Alguém encontrou o mapa mostrando a trajetória tradicional do Êxodo? Porque eu tenho alguns mapas que mostram a trajetória tradicional do Êxodo. Seria essa trajetória aqui, pastor? Esta trajetória, irmão Zandra, irmão Fernando, perfeito, irmão Wellington, perfeito. Dê uma olhadinha se a sua Bíblia tem essa trajetória. Alguém mais? Alguém mais? Ninguém mais? Eu sei que nem todas as Bíblias têm. Vamos lá. Eu estou tomando um tempinho para vocês terem familiarização. Essa familiarização, porque ela é muito, muito importante. Ok. Se vocês encontraram, amém. Se não encontraram, entendam que... Bom, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui a nossa telinha. Os mapas, como irmão Zandra, irmã Nube, irmão Wellington já viram, eles trazem a trajetória assim, ó. Vendo aqui de Goshen, vai descendo até aqui, ó. Aqui é o Monte Sinai e depois segue. Nos mapas tradicionais, esse pedacinho aqui ao norte, ó, tá vendo aqui? Bem, esse pedacinho de água, segundo eles, foi um momento da passagem do Mar Vermelho. Mas a arqueologia descobriu, através deste arqueólogo inglês chamado Ron Wyatt, que foi diferente. Eles passaram por cima do deserto de Sim e chegaram até aqui na entrada do Golfo de Aqaba. Vamos lá.
Chegaram numa praia chamada Nuveiba. Isso aqui é uma foto de satélite da Ravina, que conduzia para uma única saída, a praia de Nuveiba. Eu já estive aqui há muitos anos. É um desfiladeiro, é um vale, todo apertadinho, cheio de rochas nas laterais, que vai desembocar numa plataforma natural, uma praia natural, que é a coisa mais impressionante. Olha só. Olha só. Essa foto que você está vendo, eu vivi pessoalmente. É um caminho bem difícil, cansativo, né? Você tem que ir com guias, não pode ir sozinho, ok? Mas é assim, lindo, lindo, lindo demais. Você vai caminhando aqui no meio, não? Isso aqui é um caminho natural, não é traçado por máquinas mecânicas, é tudo feito pela natureza. E lá à distância você vê a entrada do Mar Vermelho, ou seja, o braço direito do Mar Vermelho, o Golfo de Aqaba. Aí eu trouxe agora bem pertinho, uma visão já bem perto mesmo do mar, no Mar Vermelho. Essa é a visão de cima, tirada de helicóptero. Os turistas normalmente não podem ter acesso. Isso aqui é uma praia particular. O que você está vendo aqui são vestígios de restos de casas construídas há mais de 4.000 anos. Isso aqui é um sítio arqueológico. Se você observar com atenção, por ser um sítio arqueológico, né, ele está sendo investigado já há mais de 30 anos por vários arqueólogos. Eu tenho a minha credencial de arqueólogo e aí eu pude sair daqui. Ó. Isso aqui é um hotel, é um complexo residencial onde vivem e temporariamente residem arqueologistas ou arqueólogos que prestam serviços à Sociedade de Arqueologia do governo do Egito para as pesquisas desse sítio arqueológico que remonta de 3 a 4.000 anos. Mas esta exata localização é a praia na qual desceram os israelitas e esperando a abertura do Mar Vermelho. Isso aqui é fantástico. Está intacto, preservado, tanto que, repito, não tem sido permitido nenhum tipo de construção, porque isso aqui é uma área do patrimônio tombado pelo próprio Egito. Esta é a vista lateral de Nuveiba. Uma outra vista, é um mar muito lindo. Esse outro lado aqui que você está vendo é a Arábia Saudita já. A praia de Nuveiba do Golfo de Aqaba, por onde eles presumivelmente atravessaram. Grande e bonita praia para 2 milhões de pessoas, não é verdade? Eu sempre fico maravilhado como uma coluna de fogo pôde parar os egípcios durante a noite. Bastava dar a volta. Não, senhor. Aquelas colinas eram muito íngremes para as suas charretes. Verificando as medidas de profundidade no sonar, o arqueólogo Wyatt descobriu uma ponte de terra subaquática exatamente entre a praia de Nuveiba e o lado saudita. Então, aqui é o Egito e esse é o lado saudita. Essa aqui é a parte mais profunda e essa aqui é a parte mais rasa. As partes mais profundas estão aqui, mais de 90 metros, e as rasas em torno de 40 a 50 metros. Então, foi descoberto que, na passagem do Mar Vermelho, uma ponte natural, que, de qualquer maneira, implica entre 40 e 50 metros de profundidade. Nada comparado aqui, que são em torno de 90 a 95 metros de profundidade. Mas aonde eu quero chegar? Isso aqui é uma representação artística do que teria sido a passagem pelo Mar Vermelho. O povo de Israel, Deus fazendo soprar um vento oriental a noite inteira e desnudou, revelou, trouxe à tona essa ponte. Mas, repito uma vez mais, essa ponte natural que existia, ela estava no fundo do Mar Vermelho, em torno de 50 metros de profundidade, ainda que essa parte aqui dos lados são mais de 90. Deus dividiu o mar com um forte vento oriental, expondo esta ponte de terra subaquática, por onde Moisés e os israelitas passaram em terra seca. Foi assim que de 2 a 3 milhões de pessoas puderam passar. O milagre de nada perdeu o seu efeito. Muito pelo contrário, houve uma ajuda providencial de Deus de uma forma fantástica.
Êxodo 14, 21 e 22 está escrito: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e com um forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar, e toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. As águas se dividiram e os israelitas entraram pelo meio do mar, em terra seca, e as águas ficaram como muro à direita e à esquerda deles. O milagre existiu? Não temos uma gota de dúvida. Existiu, testificamos este milagre, a Bíblia o diz, mas quando a ciência vai investigar, eles descobrem fatos assustadores e impressionantes. De acordo com o que é contado na Bíblia, as charretes de Faraó tentaram persegui-los. Isso aqui é um desenho que foi encontrado em vários monumentos no Egito, figura original das charretes de Faraó. O texto está em Êxodo, capítulo 14, do verso 23 ao verso 28. Eu não vou fazer a leitura, que isso vai tomar um sensível tempo, né? Mas sobre essas charretes, elas estão bem definidas nesse texto que eu acabei de falar a vocês. Êxodo, capítulo 14, do verso 23 ao verso 28. Olha aqui mesmo, preste muita atenção. Então White decidiu mergulhar e olhar neste local. E adivinha o que ele descobriu? As rodas das charretes dos soldados de Faraó que ficaram submersas quando tentaram persegui-los. Olha só, que coisa louca. Olha aqui. Os artefatos encontrados incluem rodas, partes de charretes, como também ossadas humanas e de cavalos. Vários foram encontrados tanto na linha costeira saudita como na de Nuweiba também. Em 1987, Ron Wyatt encontrou 3 raios de uma roda, de uma charrete dourada. Um raio, 2, 3. Loucura! Estas 2 aqui quase que intactas e as outras demais cobertas, né, por arrecifes de coral. Corais não se desenvolvem no ouro. Olha que detalhe. Portanto, sua forma original foi mantida. No entanto, a madeira que estava dentro deste folheado de ouro se desintegrou, deixando muito frágil para sua remoção. A esperança de futuras expedições a explorar as águas profundas com câmeras remotas, mini-submarinos. Isso em 87. Se passaram quase 30 anos, aliás, mais de 30 anos. E até hoje não se fez uma investigação profunda como se esperava. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é uma roda de charrete incrustada de coral, filmada na linha costeira saudita, se compara com esta charrete encontrada no túmulo de Tutancâmon. O túmulo de Tutancâmon foi encontrado em 1927, né, no interior do Egito, junto da pirâmide de Quéops, mas essas charretes datam de 500 anos antes do Êxodo. Isso quer dizer o seguinte: mesmo 500 anos mais velho do que a passagem do Mar Vermelho, essas charretes conservavam o mesmo estilo 500 anos depois, ou seja, no tempo de Tutancâmon até o tempo de Ramsés II. Né? Ramsés II foi o faraó do Êxodo, Tutancâmon foi o mais poderoso e mais rico faraó de todo o Egito. Então, as charretes do tempo de Tutancâmon e do tempo de Ramsés não mudaram. Tinham o mesmo desenho, a mesma configuração, e esta aqui foi encontrada de tal maneira que foi remontada, está lá no Museu do Cairo. Então, são muito parecidas com as que foram encontradas no fundo do Mar Vermelho. Roda e eixo de uma charrete coberta com coral e em pé. Olha que assustador. Êxodo 14, 25 nos lembra, e ele travou as rodas dos seus carros para andarem com dificuldade. Ossos mineralizados, isso aqui é mais impressionante. Um dos muitos encontrados na travessia, testados pelo Departamento de Osteologia da Universidade de Estocolmo. Um deles foi identificado como um fêmur humano da perna direita de um homem de 1,65 m a 1,70 m de estatura. Ele está essencialmente fossilizado, totalmente substituído por minerais e corais, portanto, não pode ser datado pelo método de radiocarbono. No entanto, este espécime era muito antigo. Isso aqui é o mais impressionante. O Golfo de Aqaba, o lado egípcio, a praia de Nuweiba e o lado da Arábia Saudita. Preste atenção nisso aqui. Quando Ron White visitou pela primeira vez Nuweiba em 1978, ele encontrou uma coluna estilo fenício
encostada na água. Infelizmente, as inscrições tinham sido corroídas pela erosão, por isso a importância desta coluna não foi percebida até 1984, quando uma segunda coluna de granito foi encontrada no lado oposto, na costa saudita, idêntica à primeira, exceto pelas inscrições que estavam intactas, ou seja, a primeira coluna estava aqui, presta atenção, estava aqui, do lado egípcio. Essa é a travessia. O que acontece? A coluna que estava aqui ficou deteriorada, de tal maneira que as inscrições não puderam ser lidas, mas uma outra coluna, idêntica, igual, foi encontrada do lado árabe. Olha só. Essa é a coluna. E eu tive o privilégio de vê-la, de estar aí. Gente, pensa num homem que pensou que ia enlouquecer. Eu comecei a chorar. Eu falei, não acredito, eu estou presenciando isto. Que coisa linda. Ron White encontrou 2 colunas colocadas pelo rei Salomão em ambas as praias para comemorar a travessia do Mar Vermelho. Essas colunas já não se encontram mais aqui. O quê? Porque anos depois de 1987, o governo da Arábia Saudita decidiu recolhê-las por medo de ataques de vândalos, porque isso aqui se tornou um patrimônio da Arábia Saudita. Está escrito em fenício. Eu leio um pouco fenício. E eu me emocionei quando li aqui no meio, porque ela tem uma inscrição de cima a baixo. Tá? Vocês vendo que ela é muito alta. Aqui está o arqueólogo Ron Wright, esse senhor no meio, e eu consegui ler as inscrições que estavam aqui no meio. O que eu consegui ler aqui dizendo o seguinte: a mão do Deus dos Hebreus abateu o poder das nossas carruagens até o fundo do mar. Falei, uau, que coisa de louco! Em letras fenícias hebreu arcaico, elas contêm as palavras Misraim, Egito, Salomão, Edom, Morte, Faraó, Moisés e Yahweh, indicando que o rei Salomão pôs essas colunas como memorial pelo milagre da travessia do mar. A travessia do mar aconteceu em 1445 a.C. e Salomão levantou essas colunas por volta do ano 970, quase 600 anos depois. A Arábia Saudita não admite turistas e talvez tenham visitantes não autorizados. As autoridades sauditas então removeram estas colunas e colocaram uma bandeira para assinalar o local onde estavam. Então você vai hoje no mesmo lugar e você vai ver o quê? Bandeiras. Bandeiras da Arábia Saudita aqui. Mas eu consegui ainda ver esta coluna no ano de 1985. Aqui de novo, a travessia do Golfo de Aqaba. Daqui eles atravessaram o Mar Vermelho para a Arábia Saudita. De acordo com os arqueólogos, ali está realmente o Sagrado Monte Sinai. Então está do outro lado, que chama-se Jebel Al-Loas, do outro lado. Que doideira isso! Aqui, exatamente aqui, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Vocês entendem? Já tem rastros arqueológicos que indicam que o Sinai não é do outro lado, no Egito, como até aqui os livros têm ensinado, mas do outro lado, na Arábia Saudita. Aqui está. Dentro de 5 a 10 anos, os novos livros de geografia vão assinalar aqui, como Monte Sinai. Por enquanto, ainda uma certa polêmica entre os geógrafos e historiadores. Isso aqui eu vi. Inscrições hebraicas encontradas na Arábia Saudita. O Menorá, partes do livro de Deuteronômio escritos em hebraico. Muitíssimo interessante. Na Arábia Saudita. Isso aqui não é em Israel, irmãos. Isso aqui é na Arábia Saudita. Há uma possibilidade que essas inscrições datam de 3 a 3.500 anos de idade. Essa parte aqui eu não vi porque eu estava distante a mais de 150 quilômetros. Muitas outras evidências puderam ser encontradas no lado saudita do mar, incluindo restos, escute essa, do bezerro de ouro, colunas e altares. As inscrições estão em hebraico. E aqui temos restos do bezerro de ouro, colunas e altares. Isso aqui eu não consegui ver, porque eu estava distante em torno de 120 quilômetros daquele local anterior. Isso aqui é um par de rochas, essa aqui eu vi, em Horebe, onde a Bíblia diz que Moisés feriu 2 vezes
para sair água para o povo. Olha o desenho da rocha fendida no meio. Que coisa interessante. A rocha fendeu e logo em seguida a água chorrou. É difícil dizer, mas a tendência predominante da mídia anti-Deus não é retratar estes fatos verdadeiros na luz da fé. Podem ser céticos e duvidar da veracidade de tais provas arqueológicas e a historicidade das narrações bíblicas. Um dos livros de história mais acurados do mundo. Medite seriamente nesses slides e nas informações aqui trazidas a você e entenda. Ninguém pode negar o poder e a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Alguns de vocês teriam interesse de ter uma cópia desses slides? Tem interesse? Alguém? Alguém tem interesse? Ninguém? Estou vendo aqui alguém tem. Ok. Eu. Terminando a aula, eu vou mandar um e-mail a todos, aí vocês confiram. Quem não receber, me avisa, porque eu vou ter que mandar então separado. Eu achei, pastor, que o único fake news era sobre a tumba do rei Davi, né? E que agora o senhor me deu mais uma. É o contrário, isso não é fake news, isso são pesquisas arqueológicas que estão sendo reveladas pela ciência. Sim, eu falo assim, foi o que news que eles contaram para mim na escola. Na escola, exato. Porque na escola eu também aprendi que a tumba do rei Davi era lá onde está construído e não é nada. E não é. Porque... É lá perto do poço, lá onde é que foi enterrado os 300 valentes, lá do outro lado do muro. Exatamente. Então, irmãos, a arqueologia, como eu acabei de mostrar a vocês, a história e a geografia estão assim, muito ligadas, muito conectadas. Vamos então avançar um pouquinho na apostila. Vá para a página de número 7. Eu vou dar um saltinho aqui sobre o Monte Hermon. Visualize bem esse mapa. Esse mapa ele revela o quê? A Terra Prometida, Canaã. Deixa eu compartilhar com vocês outro slide. Todos estão vendo esse slide? Todos estão vendo? Todos estão vendo? Estão vendo? Todos estão vendo? Todos? Isso é o mundo antigo. Sim. Isso é o mundo antigo. O mundo antigo e o mundo bíblico têm uma tendência de se confundirem. Vocês vão ver na apostila, né, sobre o mundo antigo. Temos aqui o sul da Grécia, a atual Turquia, Egito, Líbia, Mesopotâmia, Babilônia, o deserto arábico, Israel. Ok. Isso aqui é interessante. O crescente fértil. Essa região aqui em verde que você está vendo tem um desenho de uma meia-lua. É o berço geográfico das grandes civilizações. É uma região de meia-lua que abrange a Mesopotâmia. Região entre rios. Está aqui a Mesopotâmia. O rio Tigre e o rio Eufrates. A Terra Santa e parte do Egito. A região fértil propícia para a agricultura. Lembre-se, no passado, isso aqui era um jardim fértil. Tudo que se plantava nessa região florescia. Envolvia praticamente Israel, Síria, Líbano, parte da Turquia, Irã e Iraque. Ainda que até hoje no Irã e no Iraque, em certas partes, há muitas partes férteis, banhadas pelos rios Tigre e Eufrates, mas tem partes desérticas, como o norte do Irã e do Iraque, certo? E a Jordânia e parte de Israel. Mas no passado, 3, 4 mil anos atrás, isso aqui era um jardim regado de proporções assustadoras. Deixa eu levar vocês a lerem Atos capítulo 2, verso 9 ao 11. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos capítulo 2. Gostaria que todos, por gentileza, por favor, abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos proceder à leitura do verso 9 ao verso 11. Atos dos Apóstolos. Vou aguardar um pouquinho, 2 minutinhos, para que todos tenham a sua Bíblia aberta nesse texto.
Somente um momentinho que eu preciso assoar o meu nariz, desculpem. Perdão. Eu vou tirar o microfone que eu vou assoar um pouquinho o nariz, desculpe. Ok. Vamos ler Atos capítulo 2, do verso 9 ao 11. Acompanhe, por favor, a leitura. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quantos já leram estes versículos alguma vez na sua vida? Alguém já leu? Alguém já leu? Alguém já leu? Isto. Quando você leu esse texto pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, você se sentiu um pouco perdido com respeito à descrição dos locais narrados nesse texto, sim ou não? Você se sentiu perdido? Muito. Então agora você vai entender o porquê das localizações deste texto. Preste muita atenção, por gentileza. O versículo 9 fala: partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia. Vamos descobrir aqui no mapa quem são eles? Partos, Pártia. Partos, medos. Estavam, então, na região do Irã, do atual Irã. Olha que interessante, Partos, medos, elamitas, região de Elão. Estão me acompanhando? Pártia, Média, Elão, o atual Irã. Os que habitam na Mesopotâmia, Iraque. Está vendo aqui? Esse é o rio Tigre e este é o Eufrates. Vamos lá. Judéia, está aqui, no atual Israel. Capadócia, está aqui, na atual Turquia. Ponto. Olha que interessante. Ásia. Que loucura. Tu está acompanhando a leitura? Ponto. Ásia. Capadócia. Tudo na Turquia. Verso 10. Frígia, Panfilha. Ainda regiões da atual Turquia. Também conhecida como Ásia Menor. Aí depois, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene. Olha que interessante. Forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Cretenses, área de Creta, no meio do mar Mediterrâneo. Versículo 11. E árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Quantos de vocês desconheciam a localização geográfica destas nações mencionadas neste texto de Atos? Quantos de vocês desconheciam a exata localização? Todos, quase todos desconheciam. Vou passar uma cópia disso para vocês. Isso aqui é interessantíssimo, porque é importante que quando você lê esse texto tem que entender. Está falando de qual região atual no cenário do planeta Terra. Agora, olha só. Jerusalém, depois Panfilha, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Creta, Cirene, Egito, Arábia, Elão, Média, Pártia. Aqui é o mesmo mapinha, só que em questão de milhas. Então, a Pártia, a Média e Elão estavam mais de 1.000 milhas de distância de Jerusalém. A Capadócia em torno de 650. Ponto, Ásia e Frígia, 975. Roma estava a 1.600, mais de 1.600 quilômetros de distância de Jerusalém. Só para você ter a ideia das distâncias daquela época, que eram enormes por causa da ausência dos meios de comunicação como temos hoje.
Se você olhar o mapinha na página 7, preste atenção, por favor, e você olhar este mapa, minha pergunta, há alguma semelhança, sim ou não? Olhe com muita atenção, por favor. Não se desespere, não se apresse. Olhe lá para o mapinha da página 7 e esse mapinha da tela. Existe alguma semelhança? O Lucas está ali, né, com um dedão nervoso e cheio de fé. Tem semelhança. Alguém mais? Mateus também. Perfeito. Anote aí. Este mapa é o mapa da Terra Prometida. E a Terra Prometida está se referindo a Canaã. Você pode anotar também na apostila. Terra Prometida e Canaã falam da mesma região. Então, Terra Prometida e Canaã falam da mesmíssima região na geografia. A diferença no Novo Testamento está aqui, ó. Essa é a diferença no Novo Testamento. Se você agora olha aqui, ó, é o mesmo desenho, estão percebendo? Ó, é o mesmo desenho. Vou passar de novo, se você prestar atenção, ó, é o mesmo desenho. Sim ou não? É o mesmíssimo desenho. São os mesmos lugares. Só que, nos tempos do Antigo Testamento, esta região que envolve hoje a nação de Israel, Líbano, parte da Jordânia e parte do Egito, é chamada, no passado, no Antigo Testamento, de Terra Prometida, ou Canaã. Mas, nos tempos de Jesus, no Novo Testamento, Palestina. Palestina. Anote aí. Canaã, Terra Prometida, Antigo Testamento. Palestina, Novo Testamento. Vamos lá. Alguém consegue, você não é obrigado, tá? Isso. Alguém consegue de memória, e você não é obrigado. Se você conseguir de memória, mas tem que ser o primeiro aluno, presta atenção. O primeiro aluno, sem olhar para nenhum papel, para nenhum mapa, mas olhando para os meus olhos azuis. Ó, os meus olhos azuis. Olhando para os meus olhos azuis, eu vou dar isenção da prova de geografia. Você não vai fazer. Você só vai terminar de assistir a aula e não vai fazer a prova. Já vai ter 100 pontos. A pergunta é, mencione calmamente o nome das 12 tribos de Israel. O primeiro aluno que souber, levantar o dedão, eu sei. Rapaz! A irmã Ivani está contando. A irmã Ivani, ela tem segurança. Ó, vocês estão pensando, a irmã Ivani, ela coloca no bolso. Ela é quietinha assim, nós a conhecemos. Olha lá, irmã Zandra. Não, eu sei, mas agora, assim, no alto, falar tudo, né? Ai. As 12. As 12 tá difícil, né? Contagem, porque vai dar tempo de nego lembrar. Nem com a irmã... Pois é, se falar... Nem com a irmã... Olha, nem com a irmã Fernanda do seu lado, irmão, tem essa coragem. Eu até imaginava, a irmã Fernanda vai dar uma... Tudo não, pastor. Irmã Fernanda vai dar uma fé no irmão Zandro que ele vai cantar. Eu já te disse. Vamos lá, se eu consigo lembrar de todas. Ruben, Judá, Naphtali, Dan, Manassés, Benjamim, 6 até agora. 6 aí. Efraim. Falta 5. Falta 5. Irmão Walter, eu sei que a inspiração nubiana está do seu lado. Eu sei. O irmão está fazendo as contas. Eu sei. Vamos lá. Levi. Falta 4. Não consegue. Ok. 4.
Ok, vamos aqui dar um esclarecimento. Um importante esclarecimento. Você vai se lembrar agora comigo. Na verdade, a Bíblia nos dá a relação das 12 tribos ligadas aos 12 filhos de Jacó. Confere isso? Confere? Vou repetir, preste bem atenção na minha declaração. A Bíblia nos apresenta que as 12 tribos de Israel estão ligadas aos 12 filhos de Jacó. Essa declaração que eu estou dizendo, ela procede? Ela confere? Sim ou não? Não. Sim, mas não, porque os outros dois perderam lugar para Manassés e Efraim. Em parte. Porque os outros dois perderam lugar. Isto. Tem errado. Exatamente. Então, em parte, essa declaração minha procede. Em parte. Mas na outra parte não procede. Ok. Se nós formos lá ao capítulo 49 ao capítulo 50, vamos ver que Jacó, antes de morrer, ele dá impetra a bênção sobre todos os seus filhos. Quando ele está impetrando a bênção, ocorrem dois fatos muito estranhos, que vai alterar a trajetória lá no futuro da divisão das terras entre as tribos. Quais são esses dois fatos estranhos? Eu vou pelo menos dar 75 pontos. O aluno primeiro me disse esses dois fatos estranhos, eu dou 75 agora. E ele entrega para o José, né, primeiro, em vez de ser para o primogênito. Explique-se, que fato é esse, na verdade? Não, José não recebeu foi os filhos de José. Mas eu quero a explicação. Só um momentinho, irmão Lucas. Perfeito. Ele entrega a bênção para os filhos de José, e ele ainda coloca as mãos alternadas no mais novo primeiro do que o mais velho, a mão direita. E o outro fato, muito estranho, que aconteceu também. Uma tribo não leva nada. Qual? Que era de Levi. Que a minha herança é o senhor. Ele falou que a herança devia ser o senhor. Eu vou ter que dar... Sim, diga. E a outra é que o menino, eu esqueci, nossa, eu não lembro dos nomes. Eu sei que o que... Gente, puxa na memória. Manassés e Efraim. O que traiu ele com a esposa dele mesmo não recebeu nada. Não é Judá, é Rúben, né? Não. É Rúben que traiu? Não. Teve uma outra situação que ele foi até amaldiçoado pelo pai. Lembra-se? Exato. Eu vou fazer o seguinte, como irmão Zandro e Lucas deram partes das respostas, não deram elas completas, eu vou dar 35 para cada um de vocês. Pronto. Ô, pastor, sim. Foi porque o filho viu ele nu? Não, aí não é. Aí é Noé. Não, agora... A senhora trouxe Noé. A senhora fez uma viagem de 1.200 anos. Só conseguiu voltar na máquina do tempo, 1.200 anos. Consegui viajar muito rápido. Na maionese e sem cebola. Na maionese e sem cebola. Vamos lá. Irmão Zandro já deu 35 pontos. Lucas também. Eu dou 35 pontos. Foi a tribo de Dan que foi excluída da herança, porque Dan dormiu com uma concubina de Jacó. E aí fez uma traição. Ô, pastor, é ele que Jacó chama de víbora, não é? Isto. Sem vergonha. E a partir da tribo de Dan que se traça a genealogia do anticristo. Isso a gente vai falar no nosso curso de escatologia a partir da segunda semana de janeiro. Para você saber, os alunos interessados, segunda semana, não de fevereiro, de fevereiro, não de janeiro, fevereiro. Vamos começar o nosso curso intensivo de escatologia bíblica, que é uma matéria bíblica separada, que ela vai ter valor para o médio e para o bacharel. Terão os mesmos custos e será em um outro dia da semana. Tá? A gente vai anunciar já agora, no mês de janeiro. Sim, fale. Em relação a Dan, no caso, a maldição que Jacó colocou sobre Dan, por isso que da genealogia dele vai vir o anticristo? Exatamente. E quando Jacó fala com ele que Dan julgará seu povo? Exatamente. Porque o anticristo ele será da descendência de Judá do lado materno.
paterno, porque, segundo o Talmud, o livro de tradições, indica que o anticristo, para ser aceito pelos judeus, ele tem que provar que ele é da descendência de Judá para assumir o trono de Israel. Mas, do lado paterno, ele será da descendência de Dan, para que se cumpra essa profecia de Gênesis 49, 16, 17. É quando a gente traça uma linha reta, de Dan cai em Seleuco. Quem é Seleuco? Um dos 4 generais de Alexandre o Grande, que lemos lá em Daniel capítulo 7, capítulo 8. Isto. E daí... o tempo. Plot twist da aula de escatologia. Isso, mas eu só estou dando uma pincelada assim, bem rápida, porque isso aí vai fazer parte do nosso curso de escatologia. Só para deixar você mais excited, porque a gente não pode entrar nesses pormenores, embora geografia bíblica mexe também um pouquinho com a escatologia. Dê uma olhadinha na mídia e observa o que aconteceu ontem entre o presidente Vladimir Putin e Joe Biden. Vai lá e descobre o que aconteceu. Eles tiveram uma conversa de videoconferência. A mídia americana não revelou o conteúdo desta conversa. Só a emissora da Alemanha, chamada Deutsche Welle, que revelou. E é assustador. Revela, em poucas palavras, Putin deu um ultimato a Joe Biden a retirar destroyers do Golfo Pérsico, porque ela tem um grupo de navios de guerra ameaçando destroyers russos. Por qual razão? Putin está fechando acordos militares com a Turquia, Putin está fechando acordos militares com a Líbia, Putin está fechando acordos militares com a Alemanha. Lembre-se que Angela Merkel, depois de 16 anos, deixou de ser a chanceler da Alemanha. Mas o que isso tem a ver, pastor, com escatologia? É Gog, é Magog se movendo, dando os primeiros passos para a invasão de Israel. Rússia, rocha, cabeça. Isso, mostrando lá em Ezequiel capítulo 38. Em outras palavras, as cortinas do arrebatamento da igreja vão acontecer já, a qualquer momento, vão ser abertas. O problema é que nós, igreja, estamos pouco enxergando essa realidade. Isso já está acontecendo. Eu, esses dias, falando com 2 pastores, eu tenho dificuldade, às vezes, embora a gente não tenha nenhuma condição de colocar datas, de enxergar 31 de dezembro de 2021 nesse planeta. Como assim, pastor? Você pretende morrer, pretende se suicidar? Não. Ô, pastor. Eu estou crendo no arrebatamento mais rápido e mais assim do que a nossa mente humana pode alcançar. Eu só dei essa abertura, que eu já vou voltar para a geografia. Gente, a gente não se afastou. Irmão João, rapidinho, entre com a sua participação. Eu estava imaginando que aquela reunião não foi sobre a entrada daquele outro país para a NATO. Houve esse argumento, mas a Rússia está querendo invadir, mas se for parte do NATO, eles vai ter o grupo dos países todos para reagir, porque eles protegem todo mundo. Não foi sobre isso também, pastor? Aquela ali foi a fachada, mas o pano de fundo não foi revelado. Por isso que a mídia norte-americana, ela vetou a chegada dessa notícia na íntegra. Eu mais ou menos tinha essas quase que certeza. Tanto que eu checo todas as notícias com a mídia americana, a mídia europeia e a mídia... É como se fossem 3 mundos diferentes. É impressionante. E o que o irmão João falou tem um sentido, né? Se a Rússia invade Israel, as nações ligadas à OTAN vão reagir. Só que nesse meio tempo, Deus vai enviar uma destruição do céu, vai arrasar com a Rússia, vai haver um burburinho no Oriente Médio, na Europa e no mundo inteiro. E quem vai entrar no cenário para fazer assim, para distrair a atenção do planeta? Um relâmpago acordo de paz entre árabes e israelenses para ser levantado definitivamente o terceiro templo. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir da 2ª semana de fevereiro, no nosso curso de 1 ano intensivo de escatologia bíblica. Eu só falei para deixar você agoniado, para você esperar até fevereiro. Vou voltar à geografia bíblica.
que a geografia bíblica, por interessante que pareça, ela tem muita coisa... O senhor não sabe brincar, pastor. O senhor solta uns negócios desses e depois para. Para vocês dormirem incomodados, né? Aí eu fico sem dormir, esperando o fevereiro. Mas esse é meu papel, né? Ele começa a animar a gente, aí ele para no meio do caminho. Elias foi o perturbador de Israel. Eu sou o perturbador. Quem já não começa sábado agora, já de uma vez? E se eu tivesse... Vamos fazer a petição, Sandro. Gente, pastor. Fale. Rapidinho, porque já estamos em 9h37. Pastor, sobre aquela estátua que colocaram lá em frente a Ulo, tem alguma coisa com o anticristo? Tudo. O pastor estava ouvindo sobre isso mesmo, né? Sobre os pés, a cabeça, a boca, o corpo. Teve uma besta que subiu da terra lá, minha gente. Leopardo com asa alada, pata de urso, o trem dali, a cara de leão. Não estamos desviando o assunto, não, mas o negócio está... Gente, se eu terminar nesta terra, 31 de dezembro de 2021, eu vou dizer, Senhor, realmente está querendo salvar muita gente, porque eu não estou conseguindo, não estou colocando data. Por favor, não me interpretem, eu não sou louco de colocar data, mas do jeito que a coisa está, o povo de Deus não está enxergando, nós estamos perto demais do arrebatamento. Gente, estamos perto demais, então vamos batalhar para a gente ficar agarradinho. Eu estou igual os cristãos dos anos 80. Você me salva com a paz do Senhor, eu respondo Maranata. Maranata. Então, para não desviar do assunto, que eu só apenas lancei essa pimenta no coração de vocês, vou voltar para terminar rapidinho, porque nós temos que corrigir os exercícios, eu não posso passar de 5 para as 10, porque aí pode ficar pesado para muitos de vocês, eu não quero causar um certo transtorno na questão do horário, né? Nós temos que ser muito cuidadosos com a questão do horário. Deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês. Ok. Deixa eu avançar bem rapidinho. Vocês já viram essa figura em algum lugar, correto? Sim ou não? É a rosa dos ventos, que ela nos mostra os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Quando você lê o livro de Josué, quando Deus dá a Israel autoridade para Josué para expulsar as nações de Canaã, olha o que Deus falou, para expulsar os heveus, cananeus, perezeus, jebuseus, amorreus, iteus, idumeus. Expulsar e matar. Expulsar e matar. Boa a colocação do irmão. Sandro, irmão, está ligado, gente. Expulsar e matar. Mas nós sabemos que ao longo da trajetória da história, Josué falhou, em parte. Fez um bom trabalho, mas deixou resquícios. Aqui para você ter uma ideia da localização geográfica dos heveus, junto do Mar da Galileia. Os cananeus estavam próximos também do Mar da Galileia e a linha do Jordão. Os jebuseus, perezeus estavam nesta área que hoje é chamada de Judéia. Samaria, perdão. Os amorreus, heteus e idumeus estavam na área da Judéia. Amonitas, amorreus, refaitas e moabitas estavam do outro lado do rio Jordão. E os amalequitas estavam lá no extremo sul, que hoje seria o atual Egito. Só para você ter uma rápida referência. Vou avançar de novo. Lembra-se que eu falei alguma coisa sobre Hammurabi? Alguém se lembra? Eu falei alguma coisa sobre Hammurabi? Código de Hammurabi. Não lembro. O Código de Hammurabi. Este Hammurabi, esta é a pedra do Código de Hammurabi, que está no Museu Britânico, na Inglaterra, em Londres. Ela toda foi escrita em demótico, ela é um monólito de diorito, né? Uma rocha magmática, rocha eruptiva, que foi encontrada e, consequentemente, ela foi usada para fazer o registro, um dos mais importantes da história universal. Essa é a parte superior do Código de Hammurabi. Hammurabi conversando com o rei Sol Shamash. E embaixo, aqui, são caracteres em cuneiformes acadianos, artigos regularizando a vida cotidiana.
Só esse monolito, que tem aproximadamente quase 2 metros de altura, um pouquinho mais de 2 metros de altura, ele vale a bagatela de 90 milhões de euros, cerca de quase 160 milhões de dólares. É uma relíquia. Já vi 3 vezes no Museu Britânico em Londres, Inglaterra. Vamos lá. Deixa eu avançar. Está aqui, ó, o tamanho do código em relação ao homem médio. Fora que ele está numa plataforma, mas veja como ele é alto. Essa é a escrita cuneiforme do código. Uma escrita completamente diferente ao que nós conhecemos. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Bom, eu gostaria de começar a falar alguma coisa sobre o Monte Moriá. Isso aqui é importante. Ele está dentro do mapinha da página 7, tá? E do mapinha da página 10. Nós vamos dar um saltinho na próxima aula. Tanto que eu recomendo que vocês, por favor, dever de casa, leiam com muita atenção a página 8, a página 9, a página 10 e a página 11. Da página 8 da página 11. Leiam com bastante atenção, por favor. Na próxima aula eu vou entrar falando sobre o Monte Moriá, tá? Jerusalém. Aí vamos cair em escatologia, não tem jeito. Esse espaço aqui que você vê do lado, ó, esse espaço aqui vazio, vai ser levantado o terceiro templo. Vai ocorrer o acordo de paz entre árabes e israelenses, patrocinado pelo anticristo, e aqui será construído finalmente o terceiro templo. Aqui é o Muro das Lamentações que existe hoje, cercando o distrito judeu que está aqui, ó, do distrito islâmico de Jerusalém. Toda essa parte aqui, irmãos, é Jerusalém, o distrito islâmico. Aqui judeu nenhum pode entrar. E do outro lado, então eles vão usar os antigos portões? Exatamente. Mas tudo isso será possível entre um acordo de paz, que nenhum presidente, nenhum dignatário do planeta Terra conseguiu até hoje. Mas o anticristo vai conseguir, porque ele vai se aproveitar da invasão da Rússia sobre Israel, o próprio Deus abatendo a Rússia e seus 5 aliados. Vai ser uma convulsão. Daí o acordo de paz mediante a força, né? Exatamente. Então, esse acordo de paz vai definir o fim das hostilidades entre árabes e israelenses com o quê? Com a construção do terceiro templo aqui, exatamente aqui. Desse lado aqui do Muro das Lamentações está o distrito judaico. Lembre-se disso. Então, Jerusalém é uma cidade dividida em 3 partes, né? Uma parte para os cristãos, uma parte para os islâmicos e uma parte para os judeus. Nós vamos falar na próxima aula também um pouco dos povos de Canaã, a geografia desses povos. Vamos falar sobre os deuses cananeus, Anu, Enki, muito interessante. Os povos vizinhos de Israel, filisteus, Astarote, Dagon, o deus peixe, Baal-Zebub, os amalequitas. Tudo isso e muito mais a gente vai trabalhar na próxima aula, por isso eu peço que vocês leiam da página 8 à página 11. Vamos então corrigir os exercícios? Até aqui, eu estou indo o mais devagar possível, porque não sei se vocês estão percebendo, geografia bíblica é um verdadeiro quebra-cabeças. Quando estão percebendo que estudar geografia bíblica é montar bem devagarzinho várias peças até montar um enorme quebra-cabeça. Alguém está percebendo isso? Quem está percebendo isso? Estão percebendo? Não dá, então, para ir muito rápido, para não provocar uma sensível confusão. Vamos, então, aos nossos exercícios? Bloco 1. Somente o bloco 1. Muita atenção, por favor. Eu já sugeri isso numa postagem. Se você está lendo as nossas postagens, você vai se lembrar do seguinte. Qual é o objetivo da apostila? A apostila ela tem 3 funções. Primeiro, é um mapa que nós usamos para desenvolver as temáticas da matéria. Essa é a primeira razão da apostila. Segunda razão da apostila, para fornecer material de pesquisa. E terceira razão, para você ter uma visão panorâmica. Então, guarde bem. Aqui dentro
não tem tudo sobre geografia bíblica. Tem o básico, o necessário, porque nós estamos em um curso básico em teologia. Essa matéria ela vai voltar no mestrado, como Geografia 2. Se alguém conseguir e quiser chegar até o mestrado, aí nós vamos entrar num ponto muito mais profundo, que é a Geografia 2. Ela tanto pode ser estudada no bacharel, como no mestrado em teologia, mas nós vamos estudar no mestrado. Vai ser lá na frente. Ainda tem muita água na ponte. Se não vier o arrebatamento no meio do caminho, interromper tudo, né? Estou querendo ser pessimista, não, gente. Estou acreditando que quem quiser partir... Otimista, pastor. Otimista. Olha, tá difícil, irmão Zandro. Se a gente chegar no pastor, médio... eu só troco o bacharel, o médio, o mestrado. O senhor vai me desculpar, mas pelo arrebatamento, fecha a faculdade, vão todo mundo embora. Não tem razão para a gente continuar. Temos razão nenhuma. Vamos pegar esse diploma sem concluir a faculdade. Irmão Zandro. Irmão Zandro, se o irmão largar mais uma dessa, eu vou lhe dar a isenção da prova. Essa aí não tem preço, gente. E chegar lá em cima não tem preço. Não tem preço. Então, se a gente conseguir terminar o básico, nós estamos de bom tamanho. Concorda comigo? Estamos de bom tamanho. Mas até para terminar, tá meio estranho. Do jeito que a coisa tá andando por aí fora, mas glória a Deus. Vamos batalhar para a gente estar juntinho, tanto aqui como no dia do arrebatamento. Amém, irmãos? Agarradinho. Você comigo, eu com você, e eu vou subir agarrado nos pés de todos vocês. Eu vou chegar lá, em nome de Jesus. E você Amém. também. Vamos corrigir o bloco 1? Só bloco 1, nada mais. Para você fazer os exercícios, você tem que pesquisar. Pesquisar a apostila, não ficar preso só ao texto da apostila. E entrar em vários sites. Eu vou fazer uma postagem ainda essa semana, os melhores sites de geografia bíblica. Não são muitos em português. Lamentavelmente, são de 3 a 4. Em inglês, são mais de 1.500. Em espanhol, quase 600. Mas em português, são poucos de boa qualidade. Eu vou postar alguns para vocês, então, querendo aprofundar as suas pesquisas, fora os livros que já falamos. Vamos lá. Marque X para o certo e O para falso. Número 1. Localizando, fixando e documentando os relatos sagrados. A geografia dá a esses relatos mais consistentes. Nós corrigimos esses, pastor. Já mesmo? Não, corrigimos não. Corrigimos. Você deu a resposta até o 4. A 4 respostas. Ele deu a resposta, mas não foi corrigido. Então, até a 4. mas ele deu a resposta já. Até a 4. Então, vamos então lá. Número 1, X. 2, errado, O. 3, errado, O. 4, certo, X. Confere? Então, 1 X, 2 e 3, O e 4 errado. Agora, vamos na 5. Boa memória da nossa irmã Jennifer. Vou até a residência dela em Massachusetts, vou tirar 1% do tipo dela que está aqui dentro. Eu quero trazer aqui para Orlando, para renovar as minhas células cansadas e até mortas no processo. Número 5. O mundo antigo inclui os habitantes antigos da área banhada pelos mares Mediterrâneo, Negro, Cáspio, Vermelho e Golfo Pérsico. Certo ou errado? Certo. Então, X. Está certíssimo. Número 5, X, certo. Número 6, o relato bíblico de ambos os testamentos abrange uma área que, no sentido oeste-leste, vai desde a Espanha até a Pérsia. Certo ou errado? Certo. Certo, X. X. Número 7. Podemos afirmar que as expressões o mundo antigo e o mundo bíblico são praticamente sinônimas. Certo ou errado? Certo, X. Número 7, X, certo. Número 8. No Tabor, Moisés recebeu a lei e firmou aliança entre Deus e o povo de Israel, originando-se assim a nacionalidade hebraica. Certo ou errado? Errado. Não é Monte Tabor. Qual era o monte? Horebe ou Sinai. Então, 8O. Errado. 8O, errado. Número 9, Hermon. Este monte fica no norte da cadeia dos montes Antilíbano, no limite sul da Síria e extremo norte da Palestina. Certo ou errado? Errado. O Carmelo. É o Carmelo. Isso aqui é a descrição do Monte Carmelo e não do Hermon. Então, número 9O, errado. 10.
Na vasta área do mundo antigo, podemos considerar 4 rios importantes: Nilo, Tigre, Eufrates e Jordão. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Número 10x. Número 11. A peculiaridade do Jordão. Muita atenção. Aqui tem uma pegadinha maravilhosa. Olha lá. A peculiaridade do Jordão é que este é o único rio do mundo cujo leito é inferior ao nível do Mar Morto. Certo ou errado? Errado. Agora, deixa eu explicar por que é errado. É o Nilo. O Mar Morto tem 390 metros abaixo do nível do mar. Preste atenção. Não tem nenhum. O Mar Morto, ó. Não existe nenhum. O Jordão, ele nasce a 1.200 metros lá em cima, no Hermon. E vai descendo. E vai descendo. E vai descendo. E ele desemboca onde? Dentro do Mar Morto. Então, se você analisar essa pergunta, essa declaração, não existe nenhum rio que esteja abaixo do leito do Mar Morto, ou seja, abaixo de 390 metros. Não tem como estar abaixo, está no mesmo nível. Aí está, por isso é errado. Mas tem gente que lê e dá certo. Não. Tem que analisar a pergunta. Então, vou voltar para as aulas de português. Né? Exato. Número 11, então, errado. Número 12. Pesquisas científicas revelam que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por erupções vulcânicas. Certo ou errado? Errado. 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 Certo. Meteoro. Meteoro, aí está. Então, esta é errado. Número 12, errado. Número 13. A expressão de Dan a Berseba era a maneira de definir a extensão norte-sul do território palestínico. Certo ou errado? Certo. Porque Dan fala de norte e Berseba fala de sul. Então, número 13, X, correto. 14. O material empregado na construção das cidades dependia do material predominante na região. Certo ou errado? Certo, porque em certas regiões havia pinche, em outras havia argila, depende muito da região, da localidade que se usava para fazer as suas construções. Então, número 14x, certo. Número 15, muita atenção aqui. As muralhas que cercavam a cidade de Babilônia eram duplas e tinham cerca de 38 metros de largura e até 112 metros de altura. Certo ou errado? Errado, porque aqui se refere a Jericó. A cidade de Jericó. Então, número 15, errado. 16. Em Babilônia, o templo de Bel media 5 quilômetros de circunferência e um dos palácios reais ocupava uma área superior a 12 quilômetros quadrados. Certo ou errado? Certo, porque pertencem às maravilhas da Babilônia, ou os jardins suspensos da Babilônia. 16, então, encontraram resíduos. E em função dos resíduos ou dos vestígios é que chegamos à conclusão da questão 16. Mas eles, na íntegra, nunca foram encontrados, somente parte dos alicerces. Aí os arqueólogos fizeram uma reconstrução que até passou há 4 anos no Discovery Channel, uma reconstrução computadorizada maravilhosa. Só para vocês mostrarem uma ideia, os jardins suspensos da Babilônia correspondiam a 180 vezes o tamanho do World Trade Center. Pensa no World Trade Center multiplicado por 180. Em altura, era uma coisa louca, em largura, basicamente em largura, ou seja, em terreno. Era uma coisa monstruosa. Correspondia... Isso tudo por causa da mulher lá da média? Exatamente. Foi uma obra que levou 87 anos para ser construída. Nem foi o próprio Nabucodonosor que construiu toda ela. Ele foi o avô de Nabucodonosor, depois o pai, e Nabucodonosor, no seu governo, ele deu o fechamento, o embelezamento dos jardins suspensos. 17. Babilônia, a cidade mais poderosa do mundo, começou a declinar com a morte de seu mais famoso monarca Nimrod. Certo ou errado? Errado. Muito pelo contrário, quando Nimrod morreu, Babilônia cresceu como nunca. Então, número 17, errado. 18. Conforme os relatos de escritores e historiadores antigos, Heródoto e outros,
A fundação da cidade de Tiro remonta a 2.750 anos antes de Cristo, correto ou errado? Certo. Certo, 18x, certíssimo. 19. Atenas é o nome da capital da Ática, um dos estados da Grécia. Em 1834, tornou-se capital de todo o reino da Grécia. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Isso é história e geografia. Então, 19, certo, X. Número 20, Roma. A cidade das mais antigas da Península Itálica foi edificada sobre 7 colinas, à margem direita do Tibre. Certo ou errado? Errado. Errado. Porque quem está à margem direita do Tibre é a cidade do Vaticano. À esquerda. À esquerda está Roma. Olha que interessante. Geografia, gente. Plim-plom, não é TV Globo não, mas é só para você não esquecer. Número 20, errado. Vamos recapitular para terminar? Recapitulando tudo para terminar. 5, 6 e 7, certos. X. 5, 6 e 7, X estão corretas. 8 e 9, erradas. 10, correto, X. 11 e 12, erradas. 13 e 14, corretas, X. 15, errado. 16, correto, X. 17, errado. 18 e 19, X, corretas. E número 20, errado, Tudo certinho? Tudo certinho, gente? Tudo certinho? Tudo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Está tudo esclarecido, claro como água de poço? Vocês concordaram, né? Que água de poço é claro. Água de poço não é claro, é turbo, é túrvio. Gente, vocês estão... É o horário, né? Já é 10 horas, é normal que você já está trocando o A pelo P. Vamos então orar, agradecer a Deus? Eu pergunto a vocês, essa aula valeu alguma coisa? Valeu alguma coisa? Valeu. Se valeu, a glória seja dada ao nosso Deus. Porque quando vale, a glória para Ele. Quando não vale, eu sou culpado. Mas quando vale, é Jesus que tem que ser glorificado. Vamos agradecer a Deus por esta aula. Vamos pedir nossa irmã Ivanil. Nossa irmã Ivanil vai nos dirigir uma palavra de oração, agradecendo. Meu muito obrigado pelo grande esforço que vocês empenharam. Irmã Núbia, irmão Wellington, obrigado, Deus os abençoe, saudades de vocês, né? Fevereiro, se Deus quiser, estamos aí, passando rapidinho para dar um tchau e um abraço a vocês. Obrigado, irmã Daniele. Meia-noite aí no Brasil, meu Deus, irmã Daniele está ligada, está no fogo do Pentecoste, né? Quando o crente tem fogo no coração, tem fome da palavra. Muito obrigado, irmã Daniele. Deus abençoe, recompense poderosamente, abençoe sua casa e sua família. Irmão Zandro, irmã Fernanda, obrigado, irmã Fernanda. Ora mais pelo seu esposo, porque esse homem é fogo na terra, mas ele vai, pegar uns pontos aí, vai pegar isenção junto com a prova, né? Quem sabe vai ser a senhora e ele junto. Aí vai ser benção demais. Obrigado, Sérgio, pelo esforço, pelo carinho, pela determinação. Irmã Leidiane, obrigado. Um abração ao seu amado príncipe encantado, Rodney. Lucas, Deus te abençoe. Irmã Ivanil, muito obrigado. Mateus, Deus lhe abençoe. Amém. A sua casa, toda a sua família, e obrigado pela preferência. Irmã Jennifer, continuamos ligados na vitória que vem em Cristo Jesus, né? Sua família, sua casa estão nas mãos de Papai do Céu. Irmão João, irmã Luziane, obrigado, irmã Luziane, não me esqueci da senhora, não. Amanhã eu solto o mistério para a senhora. Amanhã eu largo o mistério, só sabe o que eu estou falando. Irmã Ângela, obrigado, irmã, ficou no invisível hoje, né? Porque o manto hoje está meio complicado, mas amém. Na próxima, se a senhora puder ficar fora do manto, vai ser benção, mas eu entendo que às vezes nem sempre é possível. Irmã Ivanil está, então, nos despedindo com uma palavra de oração agradecendo. Irmã Ivanil. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, o qual estivemos aqui reunidos, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor, da Tua palavra. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada um que com esforço estiveram aqui presentes, Senhor,
dessa escola. Quero agradecer, Senhor, pela vida do teu servo, pastor Prestes. Muito obrigado, Deus, que o Senhor possa continuar abençoando a vida do teu servo, que eles possam continuar sendo esse canal de bênção para nossas vidas. Eu quero te agradecer, meu Deus, e te pedir que o Senhor venha iluminar, Senhor, as nossas mentes, para que nós possamos aprender cada dia mais da tua palavra. Assim eu te louvo e te agradeço, Pai. Muito obrigado. Despede-nos em paz. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Até a próxima quarta-feira, dia 15, com a bênção de Deus em nome de Jesus. Um bom descanso, uma boa semana. Obrigado e até a próxima semana, neste mesmo horário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos vocês. Muito obrigado. Senhor, Deus abençoe.